Olá! Esta entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros centros de educação ambiental públicos da cidade de São Paulo, o SES Previdência e CAP. Compõem o programa Verdes Memórias, da Coordenação de Educação Ambiental, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que visa inventariar testemunhos de memórias socioambientais do município. Acompanhe a seguir a entrevista realizada com Domingos Leôncio Pereira, sobre o SES Pioneiros de São Paulo. Domingos é cientista social e atuou no CEA Carmo a partir de 1992 e em todos os outros SES entre 1994 e 2005. Esta entrevista foi realizada em 2020 com os educadores ambientais da DDPEA, André, Conrado, Fernanda e Romã. Boa escuta! Sendo mais uma gravação de entrevista para o projeto do Arquivo de Memórias do SES Previdência e Carmo, né? Centro de Educação Ambiental pioneiros aqui da cidade. A gente hoje está com o Domingos. Tudo bom, Domingos? Boa tarde outra vez. Boa tarde a todos. Opa, eu sou o Conrado, então, Domingos, para me apresentar de novo. Sou educador ambiental aqui da DDPEA, que é a Divisão de Difusão Projeto de Educação Ambiental da Umapaz, que é a Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E aí queria apresentar também o pessoal que está mediando aqui a conversa com você hoje, a Fernanda, diretora da DDPEA, educadora ambiental. Boa tarde, olá, todos e todas. A Romã, educadora ambiental também da DDPEA. Boa tarde, gente. E o André, que aí vocês já se conhecem de longa data, né? Vão ter muito para trocar aqui com a gente. Longa data mesmo. Bem longa, né, André? De 84, do primeiro dia de aula de 1984. Eu, você e a Andréia. Não esqueci esse dia ainda. É verdade. Que delícia. Então, só para repassar um pouco, aproveitando que a gente está na gravação, esse projeto, então, é um projeto de um arquivo de memórias do Centro de Educação Ambiental, né? Ele faz parte de um programa maior, de forma pioneira, como um piloto para o programa da Memória Socioambiental da cidade de São Paulo. E esses arquivos têm como objetivo, Domingos, recolher relatos, né? Armazenar, registrar testemunhos dos educadores que fizeram parte dessa história. E a nossa dinâmica das entrevistas tem sido assim, a gente tem colhido essas entrevistas de 40 minutos a 1 hora, para a gente se calcular um pouco. E travou, né, dele? Congelou com ele, mas logo Sim. volta. Vou avisá-lo aqui, caso ele esteja falando. Tá bom. Coisas de internet. É a tecnologia vencendo o homem. Sim. Vencendo a paciência. Distopia. Distopia total. A gente que lute, viu? Agora. Será que seria bom ele sair e voltar de novo? Ele sinalizou, gente, que o computador dele desligou. Aí acho que ele deve estar voltando. Aí, como a gente começou bem agora, acho que qualquer coisa a gente reinicia a gravação, mas não compromete nada. Tranquilo. Nós depois trabalha com a edição dessa parte inicial. Nós teremos que trabalhar com edição mesmo. Eu também, eu já conheço o Meet. O Meet, ele gasta toda a bateria do celular, né? Eu já fico aqui perto do carregador para qualquer coisa, já encaixo o carregador, porque senão trava, é verdade. Sim, não vai me golpear, não, peraí. Eu acho que... Então, o Conrado está com problemas específicos no computador dele também, que não está tão estável. Eu acho que ele prefere que a gente siga sem ele. Ele está mandando aqui. Bom, então tá bom. Ele já falou sobre a proposta, o projeto e os objetivos, né?
falou que a dinâmica vai ter de 40 minutos a 1 hora, talvez, não lembro exatamente. Mas, tá bom. Eu vou pedir para você, Domingos, por favor, se apresentar e contar um pouco dessa sua atuação, como o seu processo de formação como educador se relacionou com o CEA Carmo, especialmente. Tá. Bom, eu sou Domingos Leôncio Pereira, eu sou sociólogo de profissão, né? Eu fiz ciências sociais, junto com o André, inclusive, né, André? Assim que me formei, em 89, assim, o campo de trabalho para cientistas sociais não é muito amplo, né? Ou é a carreira acadêmica, ou poucos espaços dentro do mercado, né? Então, surgiu uma oportunidade, pouco tempo depois, que foi o concurso da prefeitura no governo de Erundina. Ela abriu concurso para uma série de carreiras, inclusive sociólogos, né? Quem tinha feito ciências sociais. E aí prestei o concurso. Eu, antes de prestar o concurso, eu já trabalhava como professor, né, de USPB, Educação Moral, que tinha naquela época, Geografia e História, numa escola de primeiro e segundo graus, né? Uma escola particular. E fazia o quê? Quando eu entrei em 92, fazia 3 anos que eu trabalhava como professor, né? Aí prestei o concurso da prefeitura e duas vagas eram para educação ambiental. Uma no Centro de Educação Ambiental já existente do Previdência e outro no Centro de Educação Ambiental, que também já existia, mas era mais novo, que era o do Carmo, né? A vaga do Previdência tinha sido ocupada. Eu fiquei super contente porque eu morava perto do Parque do Carmo, né? Então eu falei, vou trabalhar perto de casa. E aí eu entrei no Centro de Educação Ambiental do Parque do Carmo, né, como sociólogo, para trabalhar com educação ambiental. Eu não abandonei todas as aulas a princípio, né? Porque você, no serviço público, professor e médico pode acumular. Outros não podem, você tem um regime de dedicação exclusiva, então, se você trabalha na iniciativa privada, você não pode, você tem que optar pelo serviço público ou iniciativa privada, menos professor e a área de saúde. Então, eu continuei dando aula à noite e trabalhava durante o dia no Centro de Educação Ambiental do Parque do Carmo, né? Foi bem difícil, porque, assim, eu tinha uma certa militância, uma pessoa já na faculdade, uma militância política já em relação a essas questões ambientais, né? Mas, assim, nunca tinha trabalhado com isso, né? Era mais, assim, participava de ONGs, né? De movimentos, e também movimentos políticos que apoiaram a Eco 92, né? Primeiro a Constituição, né? Depois a Eco 92. Então, eu não era muito leigo, mas, ao mesmo tempo, eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Uma coisa que favoreceu bastante foi o fato de que eu, antes de fazer ciências sociais, eu tinha feito química no Mackenzie, né? E na química, a química no Mackenzie era numa faculdade que congregava matemática, física, química e biologia. Então, a gente tinha um certo trânsito entre os alunos, né? E também entre as disciplinas, tal. A gente tinha algumas coisas de biologia, de física, né? Então, isso facilitou um pouco, não gerou medo. Eu não tinha medo desse tipo de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, as ciências sociais, não sei em outros lugares, mas na USP, eles não tinham absolutamente... A gente nunca teve nenhum tipo de conteúdo dessa área ambiental. Também era o fato de ser novo, né? Assim, a gente fez ciências
sociais de 84 a 89, então, assim, era relativamente nova essas questões ambientais, né? Pelo menos no Brasil, não era uma coisa assim tão pungente, né? Mesmo porque vinha de uma ditadura, de carestia, desigualdade social extremamente elevada, né? Então, isso, a 15ª prioridade era a discussão das questões ambientais, né? Mas tinha alguma, né? Então, a gente não teve isso na faculdade. Aí, assim, isso dá um certo receio, porque você tem que se reinventar enquanto profissional, né? Porque um profissional, ele tem que saber daquilo que ele vai trabalhar. Não tem cabimento um profissional não seguir a sua profissão dentro daquilo que ele trabalha, né? Então, era uma questão para mim e para a socióloga que tinha no CEA Previdência, e para a psicóloga também, que tinha uma psicóloga que foi contratada também no CEA Previdência, que é a Helena Magoso, né? E a socióloga era a Maria Luísa. E era uma questão para nós, porque todos os outros eram das áreas biológicas, ou ecólogos, ou biólogos, né? E a gente não, né? Por um lado, é bom porque são questionamentos e questões e visões diferentes que se colocam naqueles desafios do dia a dia, né? E, por outro lado, também a gente tende a aprender uns com os outros, né? As equipes multidisciplinares, depois aqui, né? Eu fui pensar sobre isso, né? Na época, não, né? Mas depois, assim, você refletindo sobre isso, as equipes multidisciplinares, elas são ricas justamente porque elas colocam desafios o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, colocam ensinamentos o tempo todo. E, na verdade, esse é o próprio processo educativo, né? Então, assim, a gente era, na verdade, educadores ambientais se autoeducando ambientalmente também, né? Era um jogo difícil, mas, ao mesmo tempo, é como a gente subir em conjunto uma montanha, né? É melhor do que sozinho, né? Mas, de toda forma, a gente tem que saber onde pisa, tem que saber onde segura, né? Tem que saber onde se alicerça, né? Mas é bem essa desculpa, então, ficar fazendo esses comparativos, né? Mas, assim, foi dessa forma, né? Não foi muito fácil, porque tem sempre aquelas rixas. Primeiro, assim, quando não existe uma proposta já definida, você não sabe direito, é como se você entrasse num quarto escuro, né? Então, não existia uma proposta definida. É ruim porque você fica meio perdido no início. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque você também tenta se encontrar, né? Tenta se encaixar dentro daquele fluxo, né? E você vai descobrindo seus caminhos, vai fazendo as suas pontes e alianças, né? Para que profissionalmente você consiga crescer e resolver os desafios, os problemas, né? Hoje, depois de tantos anos, né? Depois de quantos anos? Já 28 anos, eu já posso dizer que, assim, foi um aprendizado e tanto, né? Aprendi mesmo, na raça, né? Mas foi bem interessante. Não sei se responde a sua questão, assim, é só a entrada, né? Isso mais para o lado pessoal, né? Cada um tem a sua visão quando a gente entrou, né? Bem legal, Domingos. Que bom, que alegria poder rememorar aqui junto de você. Você já trouxe a gente de novo ali para o início, né? Mas a gente queria agora você se apresentou um pouco, né, com toda a sua relação. A gente queria ir para esse primeiro bloco mesmo, que a gente volta para os primeiros anos do SES, pode ser? Aí a Romã tem umas questões sobre esses primeiros anos para tratar com você. Bora aí, Romã? Com certeza. Domingos, queria agradecer de novo, e pegando o gancho do que você fala, né, que tanto a questão ambiental sendo uma coisa nova no contexto da década de 80 e 90, como que você enxerga que foi a sua participação na criação do SEAS, né? Como que você lembra que a repercussão da criação do SEAS foi repercutida pela população? Num primeiro momento, isso que vem na minha cabeça. Como que você participou na criação do SEAS e como que você lembra que isso repercutiu na sociedade em geral?
Olha, existe uma série de questões que são políticas, né, sociais, econômicas mesmo, e administrativas, né, em relação aos CEAs. Quando eu entrei, como eu disse, eu escolhi uma das duas vagas, ou seja, já existiam formalmente 2 centros de educação ambiental, um no Parque Previdência e outro no Parque do Carmo, né? Ah, quando eu entrei, assim que eu entrei, teve um problema político, alguns momentos antes, eu entrei em 92, né? Eu escolhi vaga, a gente prestou concurso, acho que foi em 91, né, André? Aí escolhemos vaga, acho que em janeiro, sei lá, né? Mas só fomos chamados lá para final de maio para começar em junho, né? Tipo assim, a prefeitura estava muito difícil, porque a Luísa Erundina tinha feito muitos concursos para todas as secretarias, então, assim, era um conjunto enorme de chamadas e rechamadas, sabe? Então, isso burocratiza um pouco e emperrou, né? Mas, de qualquer forma, quando eu entrei no CEA Carmo, a ideia era a ideia dos concursos era rechear as equipes que existiam. No CEA Carmo, não existia equipe, existia uma equipe, só tinha a chefe, que era uma bióloga, e 2 administrativos. Era só isso que tinha, né? E alguns estagiários. Não tinha, assim, uma equipe de pessoas, de profissionais para atuar, né? Eu fui o primeiro a chegar. Logo em seguida, veio mais 2 biólogas. Veio a primeira Simone, aí dali um pouquinho, veio a Vandineide, né? E, na verdade, embora o Centro de Educação Ambiental já existisse, né, foi como se a gente estivesse reconstruindo ele, né, partindo praticamente do zero. Ele tinha uma rotina de trabalho, né, a gente procurou se adaptar àquela rotina de trabalho, mas, como todo sangue novo que entra num corpo, né, ele tem uma tendência à oxigenação e à vibração que é muito grande, né? Então, assim, a gente já queria mudar um monte de coisas, já queria introduzir um monte de coisas. A primeira coisa que a gente introduziu, e que não era muito de praxe, para você ver como são questões políticas e administrativas, é que até então não tinham reuniões gerais em que todos os profissionais se reuniam, discutiam as questões, faziam propostas, né? E passou a ter. A gente passou a reivindicar que tivessem mesmo reuniões, mesmo mensais, para que a gente pudesse discutir todas as questões, o que a gente ia fazer, os planejamentos, e mesmo aquilo que a gente já estava trabalhando, né? O basicão no governo Erundina, com a diretora que a gente tinha, a diretora-geral, né, dos Centros de Educação Ambiental, eles compunham uma divisão, né, falando hierarquicamente, os 2 CEAs compunham, era como se fossem seções de uma divisão, que era a divisão Centros de Educação Ambiental. E a diretora, ela exigiu de quem ingressou, que a gente tivesse 70% do tempo dedicado à recepção de escolas nos CEAs, né? Isso é bastante, 70%, né? Isso significa que a gente recebia todo santo dia, quase, talvez um dia não, né? Mas todo santo dia, pelo menos uma escola a gente recebia para fazer monitoria, alguma oficina. Eles utilizavam essas estratégias, né? A trilha educativa, autoguiada, né? Que era uma trilha monitorada que a gente fazia. Algumas oficinas de papel reciclado, de brinquedoteca com sucata, né? E palestras, passava vídeo, era VHS na época, mas passava vídeo, né? E as palestras também eram com aquelas transparências, sabe? É coisa bem artesanal, a gente ficava fazendo lá as transparências. E tinha uma rotina com o herbário municipal, né? Na verdade, não era herbário municipal na época ainda, era só o herbário da Divisão de Educação Ambiental, né? Que era um conjunto de plantas que eram colhidas, né, herborizadas, depois elas eram catalogadas e elas ficavam
guardadas para exposições, para consulta, né? E todas essas plantas vinham de parques municipais, eram coletadas em parques municipais, né? E aí, como eu disse, essa oxigenação, ela chegou num ponto num ponto de embate com a direção e com os rumos das diretrizes que foram definidas pela divisão, a gente naquela época não tinha secretaria, era o Departamento de Parques e Áreas Verdes, né? As diretrizes que eram dadas por esses diretores, né? Então, a gente queria trabalhar mais com cursos, a gente não queria simplesmente fazer só a recepção da escola, mas a gente queria ir na escola, a gente queria também que envolvessem comunidades, né? A gente queria ver como é que funcionava a educação ambiental dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, né? A gente estava dentro de uma APA, né? Tinha recém-criada a APA do Parque Fazenda do Carmo, né? E a gente queria interagir mais com essa unidade de conservação, queria conhecer as comunidades dali, todos os interlocutores. A gente estava no Parque do Carmo e era do lado da GCM, era do lado do Corpo de Bombeiros, do lado de uma escola estadual, né? E a gente não tinha interação, a não ser as visitas que um fazia para o outro, né? Então, assim, a gente até brincava que a gente não queria mais nem ser visita e nem receber visitantes. A gente queria aprofundar os nossos laços. A gente queria, né, fazer um namoro mesmo com o nosso público, né? E não foi muito fácil, mas algumas propostas vingaram. A gente a diretora até chegou um dia e falou assim, para vocês fazerem, acho muito louvável que vocês queiram fazer cursos, né? Queiram dar cursos, mas para isso eu acho melhor que vocês façam cursos, frequentem cursos, né? E aí todos nós fomos fazer um curso que tinha na época que chamava Gestão de Áreas Verdes. Não sei se chamava Gestão de Áreas Verdes, mas era assim, como que quais os aspectos de uma área verde, desde antes dela ser um parque, que você tem que levantar e quais os aspectos que as regionais, que agora é subprefeitura, prefeitura regional, né? Mas antigamente chamava regionais, né? As administrações regionais, quais os aspectos que tinham a ver com o meio ambiente, que ela trabalhava ali naquele mesmo território, né? Então, a ideia de território, essa noção de território foi muito importante, né? A gente criou aos sábados no CEA Carmo, era sábado ou domingo? Agora não me lembro bem se era sábado ou domingo. A gente participava de alguns eventos de sábados, finais de semana, né? Eu acho que era de sábado. E esses eventos eram só eventos, mas a gente queria criar uma rotina para se trabalhar aos finais de semana, porque a gente identificou que alguns públicos que trabalhavam durante a semana, a gente só conseguiria atingir se abrisse aos finais de semana, né? Então, eles aceitaram uma proposta, que inclusive foi minha, de fazer o chá da vovó. E esse chá da vovó era um instrumento, uma estratégia de se trabalhar com os mais idosos, tal, né, mas com a população em geral, os mais adultos, a questão mesmo da saúde, da planta, do que tem a ver esses cuidados, de como que a gente identifica, como que a gente trabalha essas questões internas, a valorização do histórico, né? Então, assim, de você pensar que aquela planta que você consome, ela tem um histórico de uso, né? Ninguém chegou e falou, a planta não tinha uma plaquinha escrito, olha, eu sirvo para dor de cabeça, né? É muito pela experiência, pelo exercício, e isso é ao longo de um processo educativo, né? Um processo histórico. Então,
a ideia era trabalhar isso, e foi muito bacana, assim, nos primeiros dias foi bacana, tal, né? Mas começou a ter um certo desgaste, porque quem trabalhava de final de semana, não trabalhava durante a semana, aí não atingia aquele 70% de atendimento das escolas, né? Aí, então começou a dar esse desgaste com a direção, tal, né? Mas, ao mesmo tempo, aí eu estou falando muito, você dá um corte, tá? Se eu estiver falando muito. Ao mesmo tempo, a gente, enquanto equipe, começou a se unir, justamente porque tem um embate, então a gente começou a se unir mais, né? Então, muitos de nós, a gente se juntava dos dois CEAs para desenvolver um trabalho em outros parques, né? Por exemplo, para se criar a trilha do Parque Trianon, que em 92, naquele ano, ia completar 100 anos, né? A gente montou uma equipe, né? E a gente foi lá desenvolver esse trabalho. O mesmo aconteceu com o Parque Piqueri, né? Que também a gente ia fazer uma trilha. E tinha mais um outro parque. E o Parque Santo Dias, né? Então, esses três parques reuniam um conjunto de pessoas, né, para trabalhar isso, criou mais vínculo na equipe, né? E isso foi bom, né? Foi bom porque também um aprendeu com o outro, então aí você via já os biólogos um pouco mais preocupados com as questões sociais, né? De compreensão da pessoa, então assim, dependendo do seu processo social, é um tipo de compreensão e de visão do seu mundo, de como você vê o mundo, e isso interfere naquilo que você elenca como repertório significativo para você poder pensar, refletir sobre as coisas, né? Então, os biólogos passavam a pensar sobre isso, muito embora a educação ambiental ainda era muito aquela questão preservacionista da natureza pura e simples, né? Mas os biólogos já começavam a pensar sobre isso. E nós, sociólogos e psicólogos, e depois todos os outros pedagogos que entraram, geógrafos, geólogos, né? A gente também passou a pensar nas questões biológicas como um fator determinante do conhecimento, da tomada de conhecimento, né? E, portanto, de apropriação daquele conhecimento e também do poder, né? Do poder sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, sobre o seu destino. Então, o conhecimento é extremamente importante. E ele não é por acaso, né? Ele envolve pesquisa, né? Envolve um debruçar para que você compreenda melhor aqueles fatores, aqueles aspectos, para você determinar e refletir sobre as relações que aqueles aspectos têm com a vida das pessoas, com a situação histórica em que a gente vive, né? Então, tudo isso foi muito legal, foi muito bom nesse início, né? Porque a gente pôde experimentar isso. Mas logo em seguida, porque esse foi o último ano do governo da Erundina, logo em seguida veio outro governo e aí mudou toda a direção, todas as diretrizes, aí mais uma luta para você conseguir manter a sua vida profissional numa determinada, num caminho, né? É por isso que é tão importante a gente saber essa diferença, né? Quem entra no serviço público faz parte do Estado, do funcionalismo público, né? Quem se elege para o governo não é a mesma coisa e não tem o mesmo espírito, porque não é o mesmo caminho, não tem a mesma direção, porque a gente que é do serviço público, a nossa tendência é para um futuro. A gente trabalha a curto, médio e longo prazo. Quem é do governo trabalha principalmente a curto e médio prazo, né? Define, claro, coisas a longo prazo, mas o seu interesse maior está a curto e médio prazo, né? Porque daqui a pouco ele sai, né? Então, esses embates vão acontecer o tempo todo dos CEAs. Até a hora que os CEAs realmente foram destruídos. Eu não canso de falar isso. Muito bom esse panorama, né? Para a gente é super importante, Domingos, conseguir ter esse panorama que você está trazendo para a gente entender. Não sei se Roman quer perguntar mais alguma coisa dessa parte dos primeiros anos, o Domingos
trouxe tantas dimensões. Você quer, Romanzinha? Senão a gente depois passa para um aprofundamento que a Fernanda vai trazer. Eu não interrompi o Domingos, porque o que eu ia perguntar era justamente isso, com relação à questão da importância da criação dos Serras, em relação a esse envolvimento com a participação social, e conforme ele foi falando, acho que ele contemplou. Então, só para fechar, o que vem na minha cabeça, por entre essas questões políticas e administrativas que você coloca, né, de, por exemplo, ter um trabalho mais direcionado para a recepção de escolas, e você cita, né, a vontade de fazer cursos, a vontade do chá da vovó que foi realizado, essa interação com os parques. Como que você sente, Domingo, que foi se aprimorando nesse momento inicial essa apropriação da participação social, das comunidades, dos territórios, e juntando isso que você fala da questão política administrativa do poder público, como que o poder público também dialogava com esses interesses, dialogar com o território. Não sei se fica confusa a pergunta. E nisso, aproveitando a dicotomia que você traz, né, que tinha uma visão de educação ambiental da natureza preservada, como que você sente que é a importância que se construiu de uma educação ambiental mais transversal, como isso foi se dando nesses momentos iniciais? Tá. Olha, como eu falei, a gente tinha essa tendência a querer explorar mais o território, né? E também, assim, a gente criou um outro artifício que a gente chamou de encontros mensais, porque às vezes vinha escolas, né? Então, tinha escola que se empolgava, escola pública, né? As crianças não têm muito espaço para sair, eles não têm muitas alternativas a não ser a sala de aula, né? Eles a escola não permitia muitas alternativas. Aí eles aproveitavam que fazia visita no parque, e aí trazia a escola inteira. Aí aquele monte de criança, e os professores às vezes não participavam, os monitores não estavam nem aí, as crianças às vezes se dispersavam, outros não, né? Aí você via que assim, as crianças não eram preparadas, era como ir para um parque de diversões, né? Entre aspas, né? Mas era tipo sair para passear, né? Não era sair para aprender, uma outra forma de aprender. Então, a gente sentiu necessidade de conversar antes com a escola, conversar com os professores, com os monitores, para ver, para eles prepararem as crianças, se prepararem também, e depois desenvolverem, a partir dessa visita no Centro de Educação Ambiental, desenvolverem projetos, a gente apoiar esses projetos junto às suas comunidades e tal, né? E aí, como a gente foi visitar as escolas e a gente fez esses encontros, a gente percebeu que a gente foi percebendo, né? Claro que, assim, eu estou verbalizando agora uma coisa que, na época, era uma reflexão meio que individual ou mesmo coletiva, mas que a gente não parava para ficar discutindo isso toda hora, né? Mas a gente percebia a fragilidade dos professores com as questões que a gente levantava, né? Então, às vezes, eles não discutiam porque eles simplesmente não sabiam, eles nunca tinham parado para pensar sobre isso. Era um professor de matemática. Então, assim, o que tem a ver aquele monte de planta que a gente viu? É tudo verde, é tudo, né? Tudo folha, né? Então, assim, o que isso tem a ver com a matemática? O que isso tem a ver com as ciências, com português, com inglês, né? Sei lá, com história, né? Eles tinham muita fragilidade nisso. Por isso até que a gente pensou nessas coisas de fazer cursos, né? Para ajudar esses professores a se instrumentalizar para dar conta dessas questões também, porque também não nasce pronto, né? Não vem pronto. E também, assim, a gente pôde ver que as comunidades muito carentes, elas têm muita dificuldade em tudo, inclusive e principalmente de compreensão. Então, assim, ela tem dificuldade em tudo. Aí você olha, assim, aparentemente, a geladeira e o bolso são as maiores fragilidades, né? Mas não é. Não é. É a compreensão a maior fragilidade. Eles têm muito pouca compreensão das suas situações. É como se fosse... funciona mesmo como gado. Então, a gente pôde perceber isso, né? Então, a nossa compreensão multidisciplinar, ela foi ampliada, porque a gente
na realidade, a gente conseguiu, dentro da realidade, né, a gente conseguiu ampliar essa perspectiva de multidisciplinaridade. A gente até brincava que assim, interdisciplinaridade é uma coisa bacana de se escrever, de se ler, mas ela é positivamente a prática. Não existe forma de você trabalhar a interdisciplinaridade que não seja prática, dentro da realidade. E num córrego sujo ou limpo, né, que você vai discutir o que é limpeza e o que é sujeira. Quem suja, quem limpa. Por que que limpa, por que que suja? Quais são as consequências de estar limpo e quais são as consequências de estar sujo? Né? É na realidade, não é no fictício ou numa palestra, num filminho somente. Claro que são instrumentos, né? Mas são instrumentos que têm que ter uma dinâmica dentro do território. Então a gente passou a explorar muito mais isso e a trazer para dentro do CEA também essas questões, até o ponto que a gente chamava de exposições, né? A gente tinha, nos dois CEAs, tinham salões em que a gente expunha coisas para ajudar as pessoas a refletir, né? Mas a gente ainda tinha aquela ideia de que a pessoa sozinha ela faria, tanto é que eles chamavam até de trilhas autoguiadas. Eu nunca gostei muito disso, porque é claro que uma trilha autoguiada, um caminho que você faça, né? Você vai absorver uma série de coisas. Mas o fato de ser monitorado significa que você leva a reflexão, você estimula, você propõe a reflexão. E sem a reflexão, você não consegue argumentos suficientes para compreender a realidade. Entende? A reflexão ela é extremamente importante. Então, foi isso que a gente acabou fazendo muito grande, né? Às vezes até sem consciência disso. A gente chegou uma vez no Parque Aclimação, a gente estava fazendo uma trilha lá no Parque Aclimação, não era nem trilha, na verdade, né? Era uma trilha diferente, porque era um percurso pelo parque e a gente identificava coisas, né? E discutia com eles aspectos que tinham ali, né? Mas a gente foi almoçar, era uma equipe multidisciplinar dos dois CEAs, né? E a gente foi almoçar, não sei se o André lembra, acho que o André não era dessa época ainda. A gente foi almoçar num restaurante ali perto do Parque Aclimação. Quando a gente entrou no restaurante, era um restaurante assim de comida caseira, natural, tal, né? Aí entramos lá no fundo, tinha umas gaiolas com um monte de bicho. Tinha tatu, macaco, arara, papagaio, um monte de passarinho, sabe? Era umas jaulas assim. Nossa, pra quê, né? Os biólogos já ligaram para o IBAMA, a gente nem almoçou naquele dia. Então, a gente incorporava isso, né? E a gente trabalhava, e no fim foi uma relação tão conflituosa. O senhor que tinha aqueles animais passou mal, ele não tinha alvará. Mas assim que o IBAMA chegou, ele passou mal, quase teve um infarto. Foi uma coisa medonha, uma coisa ruim, sabe? Embora fosse, vamos supor, certo, entre aspas, né? O que foi feito, de chamar o IBAMA, de enquadrar, tal, não sei o quê, mas a situação foi muito ruim. E a gente pôde perceber essa situação ruim, né? Dentro da gente. Então, isso mostra um pouco que assim, a gente precisa refletir sobre a realidade onde ela está, né? Não é simplesmente aprender ela e os nossos conceitinhos bacanas e numerinhos de telefoninhos úteis bacanas que a gente resolve isso, né? É claro que a gente quer preservar os animais na natureza e não nas gaiolas como exposição, mesmo porque isso não é saudável para ninguém que virava para um animal frágil, né? É claro que a gente quer que as pessoas comam melhor, é claro que a gente quer que se preserve, mas é claro que a gente quer que as pessoas façam isso com consciência. Não adianta fazer isso só porque a lei te obriga, né? E te prende. A gente quer que as pessoas tenham consciência de que isso é o melhor, né? Porque elas têm que acreditar na vida.
Tá tudo aí, mostrando o que a vida é, né? Quem não quer acreditar, tudo bem, né? Que seja Trump da vida, né? Não quer acreditar que tenha mudanças climáticas e que a gente interfere nisso, né? Tenta colocar assim como se eu tivesse colocando uma tarja, né? Um símbolo na pessoa. Então assim, ó, tem mudanças climáticas, você é o culpado. Não é isso que estamos falando. As mudanças climáticas são fatores naturais. O nosso planeta ele é vivo, ele muda o tempo todo. Né? Então, tem mudanças climáticas, só que a gente interfere nessa vida. A gente interfere de uma forma ruim ou boa. A gente tem que escolher, né? Então, a gente tinha no começo, isso foi bom, para a gente poder seguir esses enfrentamentos mesmo, né? Então, é claro que isso não foi muito fácil, nada disso foi fácil, né? A gente entrava em conflitos entre a equipe, e mesmo com o governo, com a direção, o tempo todo por conta disso, né? Por conta dessas escolhas, né? Mas, de qualquer forma, a gente foi seguindo, né? E como a Eco 92, ela fez uma proposta que vinha nessa direção, que a gente estava muito, embora não tivesse ido lá, né? Porque a gente participou da Eco 92 de uma forma distante, a gente não foi lá participar, né? A prefeitura não pagou e nem liberou, né? Mas a Erundina foi, de qualquer forma, ela foi, a prefeita, né? Mas ela não pagou nem liberou para que a gente fosse. Então, a gente não participou diretamente, mas a gente participou indiretamente, isso foi bom, porque a gente estava ligado nessas coisas que estavam sendo discutidas, né? E logo em seguida, em 93, teve o Fórum de Educação Ambiental na PUC, que foi bom também, porque... Aí, em 92, no primeiro semestre, teve a Eco 92. E no segundo semestre, teve a reunião da SBPC. E a SBPC dedicou uma série de eventos dentro da reunião para a educação ambiental. Então, a gente pôde participar, a gente pôde ir, né? Foi a primeira vez que a gente foi num evento, assim, tipo, de grande porte, em que era discutido aquilo que a gente fazia, né? Então, foi muito bom, isso foi saudável, colocou bem em xeque muitas questões que a gente fazia, que a gente pensava, sabe? Foi bem bacana. Domingos, aproveitando esse gancho, acho que dá para a gente passar para a segunda parte, que a Fernanda vai trazer mais uns temas e dúvidas sobre as metodologias que vocês aplicaram, como isso se transformou. Pode ser, Fernanda? Porque eu acho que o Domingos já está pegando esse gancho de reflexão das metodologias. Você coloca as questões para a gente, Fernanda? Claro. Vamos lá. Domingos, se ficar repetitivo aí, depois você me fala, se você quiser dizer que, enfim, cabe, já citou, não tem problema nenhum, mas vem em direção a essa coisa que o Conrado já adiantou, das metodologias e práticas que vocês adotaram, né? Ou a equipe ou a equipe de educadores, e como é que elas se relacionavam com o público atendido. Acho que você já mostrou que vocês aportaram essa reflexão em lugares mais vulnerabilizados, né, e com pessoas de diferentes áreas, inclusive no ambiente da educação formal, que é tão fronteirizado. Acho que tem muitos professores que têm essa vontade de se aprofundar em outros temas, mas, enfim, com certeza o suporte técnico para respaldar e para estar junto contribui muito, faz muita diferença, mas eu queria entender um pouco melhor como é que essas metodologias e práticas se deram não apenas com esse público específico, mas outros públicos, e até se alteraram ao longo dos anos. Tá. Olha, se alterou sim, Fernanda. Logo no começo, a gente tinha, então, essa coisa de ser receptivo. Então, a gente recebia o público, né? E desenvolvia estratégias para manter esse público distraído, né? Vamos dizer assim, né? Para distração. Mas a gente queria que eles compreendessem uma série de conceitos. Então, a gente trabalhava essas estratégias, né, de uma forma conceitual também.
A gente procurava conceitos, valores, a gente queria passar isso para eles, discutir isso em todos os aspectos da visita, né? Então a gente passava, por exemplo, e não era só uma questão de natureza, porque era parque, então assim, natureza, então a planta, a borboletinha, o riozinho e tal. A gente discutia também as questões de resíduo, a gente discutia as questões de poluição, né? A gente discutia a alimentação, o cultivo, né? A alimentação, a saúde, né? A gente discutia essas questões também, né? Só que de certa forma, a gente se sentia um pouco limitado, porque a gente via aquele público para discutir tudo isso uma única vez. E isso é ruim, porque numa única tacada eu tenho que discutir absolutamente tudo com aquela comunidade se eu não crio uma relação. Então, a nossa ideia era tentar criar uma relação, né? E uma relação um pouco mais firme, né? Então, de um lado, a gente criou mais oficinas lá no Carmo e no Previdência, a gente criou mais... não são bem oficinas, a gente criou mais oficinas práticas, né, de reciclagem, de exposições no Carmo, e no Previdência, eles criaram cursos de observação de aves, de orquídeas, né? Eles foram mais assim centrados em receber várias vezes, mas lá no CEA Carmo. A gente não, a gente criou uma forma de se relacionar mais intimamente com aquele público, mas não trazendo ele só para o CEA. Mas a gente também ia nas escolas, ia nas comunidades, a gente também circulava dentro do território para poder vê-los e ter esses feedbacks, discutir outras questões lá, tentar ajudá-los a associar uma questão que eles viram no parque com uma questão que eles têm lá na comunidade, né? De resíduo, de poluição, de conflito, de vegetação, animais peçonhentos, que lá no Carmo tinha bastante uma questão disso, né, com cobras e escorpiões e aranhas, tinha bastante lá, né? Então a gente ia nas escolas, discutia isso com a criançada, com os professores, tentava mostrar, mas ao mesmo tempo a gente também conseguia compreender a realidade deles. Quando mudou o governo, né, veio o Maluf trouxe um secretário que não era leigo no assunto. Ele era do PV, então ele já veio com uma postura um pouco mais ampliada, né? Tanto é que depois, quando criou a secretaria tinha uma série de coisas que não eram somente parques e áreas verdes, né? Mas tinha uma série de departamentos e de questões que eram discutidas dentro da secretaria que foram muito importantes para o meio ambiente da cidade. E a nossa diretora, ela tinha sido a primeira diretora do CEA, né? Ela que criou os 2 CEAs, né? Que é a Vera Rodrigues. Ela voltou com uma proposta que ela chamou de ciclos de atividades em educação ambiental. E também uma proposta de curso para professores. Ela queria fazer um curso para professores, um curso longo. A gente costumou fazer cursos assim de um dia, 2, numa semana no máximo, né? Ela veio com uma proposta para a gente passar 6 meses com os professores fazendo o curso. Claro que dentro dos horários que eram permitidos ao professor, né? Mas era uma experiência longa, né? E esses encontros, ciclos de atividade em educação ambiental, eram com o mesmo público. Então, a gente via aquela garotada, né, e os professores, regularmente. Então, a cada mês, a gente tinha um encontro com aquela escola, eles voltavam para a gente discutir outras questões. Então, isso foi... no começo, foi meio estranho. A metade da equipe não gostava muito de fazer isso, né, André? Lembra? Metade da equipe falava, não, é só porque veio de cima para baixo, a gente é obrigado a
a seguir e tal. Mas depois, a gente pôde ver que a gente criou um vínculo maior, né? Então, essa ideia de criar vínculos, né, passou a ser a ideia de CEAS. E isso foi bom. Por quê? Porque aí, a partir de 93, a gente começou a procurar formas de como ampliar, de como criar mais CEAs na cidade, né? Já que a gente tinha uma secretaria. Então, agora a educação ambiental era para a cidade toda. Então, a gente tinha que ter CEAs em outros lugares, né? Aí a gente começou já a discutir onde seria o próximo CEA e tal, né? A gente até elegeu o Piqueri porque ele tinha uma infraestruturazinha lá, tinha uma casinha que podia ser sede, e o Trianon também, né? Mas a gente tinha sérias dificuldades, porque era uma secretaria nova, sem dinheiro, sem isso, sem aquilo, era bem complicado, né? Mas o Maluf, no final de 94, ele criou primeiro, assim, o Maluf fez um expurgo geral em várias secretarias, principalmente secretarias sociais, ou que tinham algum cunho assim, né? E secretarias mais de obras, de habitações, tal, não sei o quê. Ele passou a ser muito controlador, né? Isso fez um expurgo total. Foi um tal de sair gente de tudo que é secretaria e ir para outras secretarias. Como a Secretaria do Verde era nova, veio muita gente para a Secretaria do Verde. Da habitação, da Guarda Civil, da FABES, que agora chama SMADES, né? Da Secretaria de Obra já era, né? Da Secretaria de Saúde, de várias secretarias, né? Mas, e aí ele imediatamente criou o PAS. Ele criou o PAS já no final de 94, né? Aí criou o PAS. Aí é que foi um expurgo geral. Só que esse processo foi longo, levou até 96, né? E aí então foram chegando pessoas. Mas, de certa forma, como eu falei no começo, a gente sentiu a necessidade de trabalhar com o território. E um dos aspectos que a gente trabalhou com o território foi com os serviços públicos que tinham no território. Não era só a escola que tinha no território, mas tinha também o centro de convivência, tinha o centro de acolhida, tinha da assistência social, os polos da Secretaria de Habitação, porque a Secretaria de Habitação, no governo da Erundina, eles trabalhavam muito com as comunidades, né? Através de vários programas, inclusive alguns programas que eram de autoconstrução, esqueci o nome, mutirões, né? De mutirões. Então, assim, trabalhavam muito com a sociedade civil organizada, tal. Então, a gente trabalhou muito com isso. Então, foi muito bom, porque os centros de convivência, né, a gente pôde acolher muitos servidores que eram da SMADES, da habitação, de outras secretarias, né, e também acolheu da saúde, porque os centros de convivência, a luta antimanicomial foi uma das coisas mais atacadas pelo governo Maluf, né? Então eles queriam que essa questão fosse trabalhada com injeção e choque, né? Falando português claro, né? Que fosse trabalhada assim, uma forma bem hospitalar, né? E a luta antimanicomial é uma luta pelo trabalho de convivência com a comunidade e tal, né? Então a gente pôde incorporar eles. E aí foi se criando vários CEAs, né? E esses CEAs já nasceram, portanto, com essa ideia de interlocução com a comunidade, né? Porque eles já faziam isso. Eles já tinham essa ideia. Quem veio para a educação ambiental já veio de um trabalho, então assim, se sentiu meio que acolhido, né? Foi mais fácil para eles do que para nós que entramos no concurso, porque quando a gente entrou, a gente veio do nada, né? Veio de Marte e entramos para a educação ambiental. Eles não, eles vieram de um trabalho social, né, de um trabalho relacionado à comunidade, para um trabalho relacionado à comunidade sobre meio ambiente, sobre as questões ambientais, que são amplas, porque no fundo, as questões ambientais são as questões que são da vida. Quase tudo
né, entra em meio ambiente. É muito difícil você ver um tema que não tem a ver com isso, né? Até mesmo questões filosóficas, porque é uma forma, são formas filosóficas que você compreende a realidade. A realidade não é um dado, né? É uma compreensão, como dizia Nietzsche, né? Então, foi muito importante. E a gente teve um incremento bem grande da equipe. Em 96, se eu não me engano, né, o André já estava. A nossa equipe, que passou de 11 quando eu entrei. Quando eu entrei, eu entrei em junho. Em agosto de 92, nós éramos 11 na equipe. 11 técnicos de nível superior e mais uns 5 técnicos operacionais e administrativos, né? A gente passou para 72 técnicos de nível superior. Então, assim, olha o salto, né? Bem grande mesmo. Então, foi uma coisa, assim, muito, muito, muito marcante. Era uma equipe extremamente multidisciplinar. Tínhamos médicos, economistas, contadores, tínhamos biólogos, sociólogos, pedagogos, agrônomos. Nós tínhamos uma infinidade de terapeutas. Então, assim, a gente pôde criar os mais diversos instrumentos de trabalho. Uma simples reunião, a gente transformava num instrumental. A gente criava uma metodologia para que aquilo fosse um instrumental. Então, assim, o Maluf, ele veio com uns programas aí aberradores, né, aberrantes, bizarros, né, tipo 1 milhão de árvores. Ele queria plantar o número cabalístico de 1 milhão de árvores, né? Completamente eleitoreiro, né? Não sei de onde tirou, né? Mas, enfim, ele queria plantar árvores. A gente transformou isso numa possibilidade, né, de você ter um vínculo com a comunidade e um vínculo com os serviços, que a gente não falava isso na época, né? Mas com serviços ambientais que as árvores têm para a cidade. A gente criou esse vínculo, né? E como é que a gente fazia isso? Nas reuniões. Por quê? Porque o programa exigia que a gente vinculasse isso às escolas. Então, a partir da escola, a gente ia plantar tudo em volta da escola, nas comunidades, tal, não sei o quê. Bom, a gente fazia a reunião da escola e a gente colocava questões, a gente criava teatro dentro dessas reuniões para se discutir o plantio dessas árvores. As árvores adquiriam vida, elas não eram só números, entende? Elas adquiriam vida. Então a gente subvertia a proposta fascista, porque era do Maluf, gente. A gente não pode esquecer isso, né? A gente subvertia essas propostas e criava uma possibilidade a possibilidade de vínculo, porque é vínculo que todos nós ali estávamos acostumados a trabalhar. Pra você ter uma ideia, assim, o meu vínculo, antes de trabalhar com educação ambiental, foi ser professor. O André trabalhava com morador de rua, com crianças de rua, antes de ir trabalhar. Então, quando você pega a história de cada um lá, você vai vendo que era assim. Claro, tinha dentro da equipe tinha algumas pessoas que tinham uma certa estranheza com isso, vinham de uma classe média, não tinham tido esse contato, né? Mas a partir da convivência, foi se quebrando isso, né? Pouca gente que não aderiu a esse tipo de postura foi embora também do SEAS, porque viu assim, não é minha praia. Porque todo mundo que está aqui, todo mundo que entra com a mesma carinha, com a mesma visão, quer ver, quer falar com pessoas, e não importa as pessoas. É claro que a gente tem um carinho e uma atenção maior para comunidades mais carentes, porque elas são carentes, né? Então, você precisa afinar o seu discurso um pouco melhor, né? Mas trabalha-se no Morumbi, em Moema, em Higienópolis, do mesmo jeito, porque, afinal de contas, o mundo também depende deles, né? Eles também têm o seu quinhão aí de culpa ou de louvor para conseguir, né? Então,
Isso foi bom. Isso deu esse caráter bem, vou dizer assim, lógico na instrumentalização dos CEAs. Os CEAs passaram a cada um querer criar os seus instrumentos de se relacionar com a comunidade, né? E também a absorver, a copiar do outro, sabe aquela coisinha da invejinha? Fica uma invejinha, ah, e eles fizeram um curso, eu também quero fazer, sabe aquela coisa? Ah, eles fizeram uma sala de exposição, nós também vamos fazer, né? Aí eles fizeram uns vasos bonitos, e aquela oficina. Aí você não sabe fazer nada, e todo mundo passou a aprender artesanato para poder criar coisas bonitas também, porque a beleza, a feiura, é claro que choca, né? Mas a beleza também choca, né? E ambas, né, deveriam conviver. Porque tanto a feiura quanto a beleza tem um momento no seu espanto, né? No seu choque. Ambas precisam se encaixar nas partes do seu espírito. Eu não sou crente nisso, né? Mas enfim, eu sou ateu, marxista, mas enfim, assim, né? Na sua alma, né? A sua alma precisa que tanto a feiura quanto a beleza se encaixem, porque senão isso não é saudável, não é vida, né? Não é uma coisa viva, né? Não tem a ver com vida. Então, a gente criou esses instrumentos e a gente passou a se educar também. A gente foi fazer cursos de pós-graduação. Todos nós fomos buscar cursos de pós-graduação, cursos de extensão, mini cursos, desde lá do começo, e aí a gente foi se aprofundando cada vez mais, né? E aproveitava assim que tinha médicos, que tinha economistas na equipe, e a gente ia fazer de tudo, a economia associada à ecologia, o que a medicina, a saúde e meio ambiente tem a ver, sabe? A gente foi procurando ver todos esses diálogos para a nossa formação também, né? E chegou uma época, 1993, que foi o ano que a gente mais procurou criar esses vínculos com essas instituições, com a comunidade e tal, foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Eu acho que só não no Natal, porque no Ano Novo trabalhei. Nós trabalhamos todos os dias naquele CEA, no Carnaval, a gente trabalhou todos os dias, todos os dias, de segunda a segunda, nós trabalhamos. E também depois, lá para 98, 99, né, André? A gente também passou a trabalhar, assim, era de noite. A gente fazia reuniões com a comunidade de noite e tal, né? Porque a gente foi trabalhar também muito na periferia, né? A gente trabalhou muito nas periferias, porque eram locais de interesse e a gente tinha muito pouca estrutura. O pior de todos os serviços públicos está na periferia, em termos de estrutura. É a escola mais requenguela, é o posto de saúde mais pequenininho, é a creche mais ínfima, é o CREA mais minúsculo, é tudo pobrezinho, é tudo aquém. Então, a gente tinha muita necessidade, pouca oportunidade de se instalar nessa periferia, né? Isso foi assim, tipo assim, e esse é o nosso desafio, é para lá mesmo que a gente vai. Vamos comprar essa briga. E a gente foi para tudo que é periferia. Olha, eu conheço a divisa do município de São Paulo, ali do Sapopemba, né? Até você dar a volta em todo o limite do município de São Paulo, até voltar no Sapopemba de novo. Todos. Eu conheço todas as divisas do município de São Paulo. Trabalhamos em todos, né, André? Foi muito assim, porque a gente ia para todos os lugares. Era igreja, não tem. A escola é pequena, a escola não quer, a escola não. Né? O posto de saúde não quer. A gente tem uma igreja? Vamos na igreja. O que foi? Chega? Falei demais? Não,
eu fiquei tão entusiasmado que eu queria comentar também, mas aí seria um diálogo e não uma entrevista. Porque eu lembrei, por exemplo, uma vez que a gente foi para a Tríplice Fronteira, numa escola que ficava no morro, na época do PISA. E aí nós fizemos um trabalho com as escolas, e aí depois teve um intervalo, e a gente tinha que descer o morro para ir até uma vendinha, até o comércio. E aí eu estava descendo aquele morro e tinha umas senhoras com uns porretes na mão, porque rodou na comunidade que eu era o Pita e elas estavam preparadas para me dar uma surra. É quem mandou ter muita melanina pro prefeito cheio de melanina. O fato é que a Vandinei saiu na frente, disse que eu não era o Pita, pediu para eu parar no meio do caminho para não voltar, porque elas corriam atrás. E aí ficou claro que eu estava salvo porque eu não era o Pita. Mas era também na Tríplice Fronteira, lá no extremo da leste. Eu não lembro agora quais eram os outros dois municípios, mas é um canto que faz a divisa entre São Paulo e mais outros dois municípios. E, enfim, aventuras aqui não faltam, mas a entrevista é com você. André, Ah. Mas deixa eu aproveitar esse seu testemunho e perguntar para o Domingos uma recordação que ele gostaria de destacar, de alguma experiência ou de alguma atividade que ele desenvolveu. Sim. Tem alguma? Muito. Mas tem que ser só uma. Uma. São muitas. Olha, são 20 e... Deixa eu ver. A gente trabalhou de... Os CEAs trabalharam até 2008, se eu não me engano. Não, 2006. 2006. Em 2005 começou o processo de desmonte dos CEAs e transformação em DGDs. Aí, em 2006, acabou definitivamente o último CEA, que foi o CEA Nabuco. Ele acabou. Então, de 92 até 2006, são 15 anos, é isso? 15 anos. Não, 14. 14 anos. Então, são 14 anos, sabe? Escolher uma só, uma lembrança, mas acho que tem uma lembrança. Tem uma lembrança que eu acho que foi muito marcante, assim, para mim, né? E foi bem no começo. Lembra que eu falei? Ó, a Vera, assim que ela entrou, ela veio com a proposta de se trabalhar os ciclos de atividade em educação ambiental. E aí, nesse ciclo de educação ambiental, veio uma escola estadual lá que fica dentro da APA do Carmo, né? Uma comunidade bem carente lá. E essa experiência foi marcante por algumas razões. A gente criou um vínculo bem grande com essa escola e a gente quis ajudar a escola. A escola queria fazer um plantio de árvores lá. A gente conseguiu, junto à administração regional, tinha um viveirinho lá, a gente conseguiu umas mudas. E aí, conversamos com a escola, tal, não sei o quê, né? Uma semana antes de ir de levar as mudas para a escola, como a gente tinha programado, a gente teve um encontro com aquele ciclo de atividades, né? Então, a gente fez uma atividade com as crianças, né? Eu peguei piolho das crianças. Eu peguei piolho e passei para todo mundo dentro de casa. Quem nunca? Pois é, né? Aí chegamos lá, né? Bom, peguei piolho, marquei aquela escola porque, né? Peguei piolho. Aí cheguei na escola, eu e o motorista fomos levar as mudas. Chegamos lá, a diretora abriu a porta para mim e para o motorista, trouxe 2 enxadas e falou assim, olha, você entra por trás, que aí já fica fácil para vocês. Aí a gente foi lá atrás,
Aí eu falei assim, não, vocês pediram a muda? Vocês pediram as mudas. Não são as crianças que vão plantar, nada disso. Aí ela, não, não são vocês que vão plantar? Aí eu e o motorista, eram 70 árvores. Eu e o motorista passamos aquele dia inteirinho e plantamos as 70 mudas de árvore. Aí depois que a gente já tinha plantado já umas 40, né? Dois senhores que trabalhavam lá na escola, eles vieram para ajudar a gente a plantar. Aí a gente plantou lá 70 mudas, né? Na verdade, a gente não plantou 70, a gente plantou 68, porque duas não couberam lá e a gente deixou para a diretora. Mas a gente plantou 68 mudas. E aí isso marcou, por quê? Né? Primeiro, mostra como essa realidade, ela não é uma coisa... então, não é marcante porque foi uma coisa fantástica, maravilhosa, tal, né? Mas ela foi, para a gente ver, né? Depois a gente voltou naquela escola e as mudas continuaram lá, eles fizeram realmente um bosque, né? Ninguém nunca cortou as mudas que a gente plantou lá, né? Mas para você ver, assim, a gente precisa criar um grau de compromisso, né? Não é só o conceito, a estratégia não é só gerar um conceito bacana que a pessoa compreenda, não, mas ela precisa se comprometer. Precisa criar um compromisso. E não é só ela, é todos nós. A gente também precisa criar esse compromisso. Quando eu falei lá na equipe, todo mundo ficou puto e falou assim, gente, por que vocês não voltaram com as mudas? Eu falei assim, não dava, né? O motorista ainda falou assim, será que a gente planta? Será que a gente não... Bom, vamos plantar, vai. Aí a gente foi lá e plantou. Porque a gente também precisa ter um compromisso, né? Que experiência, Domingos. Nossa, inimaginável aqui essa floresta que vocês plantaram numa vez. Vou aproveitar que o André já entrou aí nesse papo, a gente já está aqui num papo bom de 1h30, quase. Vou passar para o André, então, que ele também quer, além de resgatar essas memórias que vocês têm em comum, colocar umas questões também de como olhar para o futuro dos CEAs, tentar vincular essas memórias que a gente está falando e como que a gente lembra e pode lembrar como você deseja que a gente lembre no futuro. Vamos lá, André? Vamos lá. Segue? Beleza. Domingos, bom, pergunta bem ampla, bem genérica, mas é interessante sim. Como que você considera que os CEAs deveriam ou devam ser lembrados? Os Centros de Educação Ambiental, enquanto espaço para realização da educação ambiental. Olha, isso é uma pergunta, eu acho que bem simples, dada a complexidade da história dos CEAs. Eu lembro que em novembro de 2000, não foi, novembro de 99, não, 2000 mesmo, novembro de 2000, ainda era aquele Ricardo Otaki, setembro de 2000, era o Ricardo Otaki, o nosso secretário. E ele fez uma pergunta esdrúxula. Ele falou assim, Helena, eu quero saber quantos CEAs nós temos. Que depois foi até repetido pela Rose Gotardo, ela também perguntou isso, né? Qual é o tamanho da nossa equipe, né? E quais são os CEAs? Eu lembro que eram 8 CEAs e mais um CEA embrionário, que era o CEA Apa Capivarimonus, que a gente estava tentando criar, lembra? Então eram 8 CEAs. Eu gostaria que os CEAs fossem lembrados como referência da educação ambiental no município de São Paulo. Sim. Porque eram 8. Foi uma das coisas que eu falei para o Eduardo Jorge quando ele extinguiu os CEAs. Ele falou assim, não, mas eu estou ampliando. Eu falei assim, você não está ampliando. Porque não existe ampliação. Você mudar de 8 CEAs para 4 DGDs. Falei, que ampliação é essa? Você está ampliando aonde?
tirando os CEAs, colocando nos DGDs, aí você tira 8 CEAs, coloca em 4 DGDs, você está ampliando. Era cara de pau. É uma falácia, entende? Porque os CEAs, eles tinham os mais diversos perfis, os CEAs não eram todos iguais, as pessoas que estavam, os membros da equipe, não eram iguais, eles tinham uma diversidade bem grande. Eu concordava com uns, não concordava com outros, mas tudo bem, né? Tá dentro, né? Da parada, é CEA. Eu acho que tem que ser valorizado, né? E por quê? Porque isso se torna referência. A primeira coisa que os CEAs buscavam era ser a referência na comunidade. Eles queriam ser vistos, entende? Reconhecidos ali nas suas vizinhanças. E isso é bom, porque é o primeiro passo para que as pessoas reconheçam que existe um serviço, né? Domingos, e nesse sentido, que relevância você considera que os CEAs apresentam para a memória socioambiental da cidade de São Paulo? Olha, Qual- muito grande. Primeiro porque os CEAs fizeram uma articulação dentro da educação ambiental com diversos setores públicos e privados dentro da cidade. Diversas comunidades ricas e carentes dentro dessa cidade. E divulgaram metodologias e vínculos, né, e conceitos que são históricos dentro do meio ambiente. Os CEAs fizeram isso, de fato, né? Então, isso é uma questão muito importante para os CEAs, porque mesmo quando era só embrionário, como era a APA Capivari Monos, né, isso fica marcado. Tanto é que as pessoas lá lembram de mim. Elas lembram de quando eu trabalhava lá, tal, entende? Os setores, eles lembram das pessoas, professores. Eu lembro que, assim, uma outra coisa marcante foi que a gente fazia umas oficinas com os professores. Eu não me lembro agora que projeto que era, André, mas a gente fazia umas oficinas com os professores dentro do NAI. Era NAI que chamava aquilo? Sim, eu lembro dele. Isso, núcleo, né, de ação educativa, acho que são. A gente fazia umas reuniões como eu falei, a gente criava um monte de artifícios, né? Então tinha uma oficina que era o professor lembrar do pior e do melhor professor na vida dele, né? Uma vez em Santo Amaro, não, na Capela do Socorro, eu não sei se foi em Santo Amaro, na Capela do Socorro. Não, era o mesmo NAI, é verdade. Foi em Santo Amaro, mas era Santo Amaro e Capela do Socorro, porque era um NAI só. Uma professora, ela entrou em pânico, mas total. Eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que fazer, porque ela simplesmente, ela começou a chorar compulsivamente, porque ela lembrou de uma professora que humilhou ela ao máximo, porque ela ia para a escola de chinelo, né? E ela tinha mais ou menos assim, talvez um pouco mais velha que eu, mas não muito, né? Mas assim, eu lembro que quando a gente era pequeno, a gente não andava de sapato o tempo todo, a gente tinha sapato ou conguinha para ir para a escola, porque a gente andava descalço de chinelo, né? E ela ia para a escola de chinelo, a professora humilhou muito ela. E ela entrou num choro compulsivo, né? Mas aí, assim, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Mas aí é que vem o bom da referência, né? Os professores começaram a lembrar. Aí, imediatamente, um professor lembrou de uma professora que também foi muito bacana com ele. E aí, um outro falou de uma que foi ruim também, e o outro falou de uma que foi boa. E assim foi. Eles não deixaram a peteca cair e jogaram isso para cima. Então, e aí eu pude trabalhar. Aí eu já sabia como trabalhar. Entende? Trabalhar essas relações de afinidade que a gente tem e não tem, mas a gente precisa crescer é justamente a gente amadurecer aquilo que a gente tem afinidade e aquilo que a gente não tem afinidade. Então é bom. E isso é que os CEAs fazem, entende? É isso que os CEAs faziam, né?
Eles faziam esse tipo, eles criavam esse tipo de vínculo. A partir daí, eu posso discutir com ela o que é fotossíntese, se o Rio Tietê está poluído ou se não está poluído, se a gente tem que preservar ou não a Amazônia. Mas eu preciso primeiro tirar essa carga da frente, né? A gente precisa ter esses princípios, criamos vínculos. A gente tem que ter afinidade com as coisas, com as pessoas, e afinidade não é só coisa boa, é coisa ruim também. Domingos, a gente está conversando bastante, lembrando muita coisa sobre as relações com as pessoas, com as comunidades, as questões de estratégia e metodologia do trabalho, a nossa inserção ou a inserção da educação ambiental no território onde ficavam os CEAs e depois para a cidade como um todo. Essa pergunta é uma última pergunta que te faço, é o seguinte, não tanto em relação ao trabalho, mas em relação ao espaço físico dos CEAs, principalmente Previdência e o CARP. O que você espera do futuro desses espaços? Que expectativa você tem que esses espaços possam vir a ser utilizados no futuro? Olha, não só o espaço, André, mas assim, ó, a educação ambiental, por ter toda essa relação e se colocar como desafio trabalhar no território do município, a educação ambiental conseguiu um prestígio muito grande dentro da secretaria e fora dela também, mas com os nossos pares, com os nossos colegas de trabalho, né? Você deve se lembrar que, assim, em 2001, 2002, todo mundo reconhecia, mesmo em 98, 99, né? Todo mundo reconhecia os CEAs como uma equipe que ajuda, que é mão na massa, que é pau na máquina, né? Então, que eram pessoas, assim, dispostas a avançar nas questões ambientais, né? Eu gostaria, assim, esses espaços físicos, os dois, privilegiadíssimos, né? Porque são espaços amplos. Eu sei que a gente, assim, a gente tentou fazer várias reformas nesses espaços, não conseguiu nenhuma, porque é tudo tombado, ou é tombado, ou Previdência dentro de uma caixa d'água, né? Então, tem que tirar uma parede, é dinamitar, né? É fazer uma implosão, porque é difícil o negócio. Mas eu gostaria que esses espaços voltassem a ser referência para as questões ambientais. Infelizmente, o DGD, no final, né, porque acho que já está moribundo, né, ele virou uma referência de fiscalização e não de meio ambiente. É só o que pode e o que não pode. Como é que eu puno ou não puno, né? Fecho os olhos, né? Então, virou esse espaço, porque os gestores quiseram. Então, virou um espaço do gestor, do governo, e não do serviço, entende? Deveria ser continuar espaços do serviço, porque é o serviço que está disponível e tem que ser apropriado pela população, não o governo. Aquilo é espaço de governo. É isso mesmo. Domingos, nossa, eu agradeço bastante ver as reflexões, eu consegui lembrar de muita coisa. Eu acho que eu lembrei também, mas eu falei assim, já estou falando demais, mas eu lembrei de muitas coisas, nossa. Eu não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso. Outra marcante, a gente estava fazendo um mutirão de coleta de lixo na rua, né? Era a primeira vez que a Copercral ia sair no Vargem Grande, lá no bairro, né? E aí lá tem um presídio do lado do bairro. E tem o esgoto do presídio corre a céu aberto, assim, né? E tinha uns lixos do outro lado. Eu pulei. Eu lembro. Você não vai acreditar. Eu caí dentro do esgoto do presídio. Caí com tudo, tipo, sem tratamento nenhum. Eu acho que eu peguei todas as doenças possíveis e imagináveis. Meu Deus do céu. Eu sei. Naquele esgoto. Aí eles falaram assim, ó, isso é que é educador ambiental. Ele veio mostrar o que são os resíduos para a gente.
Ó a É muita prova do entrega, né? comprometimento aí. Muita entrega, muita entrega. Caí bem dentro do esgoto do presídio. Genial. Domingos, a gente chegou aqui numa hora e meia de conversa, acho que a gente podia seguir, né, por horas, acho que a gente quer até te ouvir em outros momentos, né, mas para a gente ter esse material mais redondinho, queria perguntar para a gente finalizar, te dar um espaço para você, como é uma gravação, se você quiser deixar alguma coisa registrada sobre o SES, fazer uma fala final, algo que você acha que é importante deixar nesse registro de arquivo do SES, fica à vontade aí, então, para qualquer colocação que você queira colocar a respeito disso, a gente está aqui nessa escuta aberta. Olha, eu fui diretor até da divisão dos Centros de Educação Ambiental, né? Cheguei a ser diretor, e eu fui diretor, fui o primeiro diretor, e acho que o único, né? Eleito, eu fui eleito pelo conjunto de funcionários da divisão, né? Do SEAS, tudo, né? Todo mundo, todos os SEAS, isso foi quando o SEAS, eram 8, hein? Todo mundo votou, tudo, né? Eu não ganhei por unanimidade. Eu fui eleito porque eu tive a maioria dos votos, mas não. O André também concorreu comigo. E uma coisa, assim, eu gostaria de deixar muito claro, porque isso é muito claro para a minha vida pessoal e profissional. O CEA, os Centros de Educação Ambiental da Prefeitura de São Paulo, eles realmente existiram porque eles foram uma construção coletiva dos profissionais que estavam ali. E não eram só profissionais de nível superior, não. A gente via, como eu falei, motorista plantando junto, faxineira fazendo oficina, todo mundo envergonhado, mas ia lá fazer e carregava as crianças, e era uma construção realmente coletiva. Coletiva de fato, éramos todos uma equipe. Não tinha diferença. Quer dizer, claro que tem as diferenças entre nós, mas não tinha diferença na paixão pelo trabalho. Até os voluntários que iam lá, os estagiários, a gente não se tratava em degraus. Era tudo num mesmo patamar, né, no trabalho, né? Porque a gente tinha esse compromisso. Então, eu digo, os centros de educação ambiental são uma construção coletiva. E tem mais, uma construção coletiva que trabalhou e se dedicou num universo das desigualdades sociais, o que é o pior dos mundos. O pior dos mundos, fazer em Estocolmo educação ambiental é muito diferente do que fazer aqui. Só pela desigualdade social. Porque a gente enfrenta leões a cada segundo, não é a cada dia, não, é a cada segundo os leões para poder resolver, e tem que sair fora. Você não pode se envolver com política, por exemplo, né? Alguns dos nossos já ficaram presos em toque de recolher. Subir em favela sem pedir pro traficante, né, André? Era assim, às vezes era impossível, tinha que ir lá falar com o traficante primeiro para depois ir falar com as crianças, com as famílias. Então, assim, a gente vivenciou porque a gente estava construindo a educação ambiental. Foi esse o desafio que a gente se colocou, de construir a educação ambiental. Então, os CEAs são uma construção coletiva mesmo, de fato. Não foi alguém que criou, né? É uma construção coletiva. Maravilha, super obrigado, Domingos. Acho que não teria melhor encerramento aqui da nossa conversa, né? A gente, inclusive, tem tentado ouvir essas várias vozes, né, para conseguir encontrar essa diversidade, esse coletivo que compôs, né, essa rede de SES. Muito, super obrigado. Estou bem emocionado de estar aqui nessa escuta. Obrigadão. Imagina. Eu estou sempre à disposição. Se vocês precisarem de novo para fazer a edição e tal, não se preocupe, eu topo sem problema. Combinado. Tá bom? Oba. Nossa, eu mais do que nunca agradeço o Domingos. Ele é um irmão,
e um afilhado também. Ao Sim, mesmo é verdade. E ao mesmo tempo eu queria até puxar algumas outras questões, mas eu tinha que lembrar o tempo todo que a entrevista era com você. E aí eu estava me controlando para dar um nó na minha língua, porque, por exemplo, você não chegou agora a comentar o trabalho que foi feito com um público muito específico e muito interessante, que são a população indígena, por exemplo. A educação ambiental foi a primeira vez que a Secretaria do Verde foi trabalhar com os guaranis, né? Foi a educação ambiental. Foi. Fomos nós que fomos lá. Sim. As nossas visitas às aldeias também, a receptividade que nós tivemos o tempo todo, o drama das doenças, o choque cultural de perceber o que é sujeira, o que é ordem, tanto de uma cultura quanto de outra. Enfim, a gente tem N situações que a gente pode ainda falar, conversar, mas toda a riqueza que você colocou agora eu agradeço bastante, porque vai ser extremamente útil para essa questão, a construção e a efetivação da memória socioambiental do município. Isso é importante. Isso é muito importante. Obrigado. Não, e você sabe, André, que uma coisa, as pessoas lembram do trabalho com os Guarani, mas eles acham que foi com o DGD, e não foi. Era com o CEA, era com o Centro de Educação Ambiental. Exatamente, foi isso. Assim como o primeiro trabalho com o PSF, a gente trabalhou primeiro com o Qualis, para depois trabalhar com o PSF. Nós somos os primeiros na cidade de São Paulo a trabalhar e a dar curso para os agentes comunitários de saúde, né? E foi os CEAs que fizeram isso, não foi DGD. Bom trazer essa desconstrução aí também, Domingos. Acho que é bom para o pessoal valorizar mesmo. Eu também queria deixar meu agradecimento e dizer que realmente é impecável e é admirável a sua contribuição, seu engajamento, seu legado para o serviço público e para toda essa população que teve essa oportunidade maravilhosa de estar com você. Então, muito obrigada, é isso. Eu me sinto também muito privilegiada de ter vivido isso com você agora, com todos vocês, aliás. Valeu, gente. Obrigado, um grande beijo. Esta foi a entrevista realizada com Domingos Pereira, para o programa As Verdes Memórias, uma realização da Divisão de Difusão de Projetos em Educação Ambiental, da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais. No próximo episódio, entrevistaremos Simone Sorte, antiga educadora ambiental do SES.